Boa noite, Gabi, tudo jóia? Boa noite, Neto. Tudo bem? Graças a Deus. E você? Tudo ótimo, tudo tranquilo, graças a Deus. Seja muito bem-vindo ao nosso Juntos pela Pecuária. Da vez passada foi a minha vez, né? Agora é a sua vez de participar do nosso quadro aqui do Juntos pela Pecuária. Para quem está aqui agora e não sabe, gente, a Gabi ela tem um quadro chamado Pecuária em Dia, e que já juntou bastante gente bacana, bastante gente importante lá. Eu quero começar com duas perguntas, que aí você já aproveita, se apresenta, já cumprimenta o pessoal, que é duas das quatro perguntas que acontecem no nosso Juntos pela Pecuária. Primeiro lugar, qual é o seu nome? Fala pra gente. Segundo lugar, o que é que você faz? Perfeito. Boa noite, pessoal. Neto, muito obrigada pelo convite. Realmente recebi você no Pecuária em Dia. Foi o meu primeiro convidado lá no Pecuária em Dia. Falo que abriu com chave de ouro. E, pessoal, meu nome é Gabriele Varoto. Sou de Botucatu, interior de São Paulo. E atualmente eu sou estudante de zootecnia. Maravilha. E criadora de conteúdo e host de uma live que traz cada vez mais pessoas bacana para poder conversar. Vocês têm que acompanhar, viu, gente? Essas lives ficam salvas lá, ô Gabi? Sim, eu estou fazendo as lives toda semana e todas as lives ficam salvas. E também tento trazer um pouquinho aí de conteúdo e também mostrando alguns lances do dia, principalmente dentro da graduação. Então, tentando compartilhar com o pessoal aí para interagir e levar o conhecimento, que é o principal, né, Neto? Exatamente. E, gente, ó, não esquece aqui, para vocês acompanharem lá no perfil dela, essas lives que estão salvas, vocês já entrem lá no perfil dela, começa a seguir ela, primeiro lugar antes de tudo, e aí vocês já busquem essas lives que tem lá dentro, elas vão estar no feed dela, é só você procurar. Eu trouxe bastante gente mesmo, a Gabi, ela tá muito mais ligeira do que eu para fazer live aqui no Instagram. Aqui a correria tá tão grande, não tô conseguindo. Eu marco várias semanas e acabo falhando uma ou outra aqui, mas aos poucos a gente vai conseguindo. Agora nós temos mais duas perguntas, Gabi, para trazer para você, para a gente poder começar o nosso bate-papo hoje. Tá bom. A terceira pergunta é: há quanto tempo você faz o que você faz? Então você diz que você é estudante de zootecnia. E a quarta pergunta é a mais profunda, é aquela que traz a gente mais com um raciocínio um pouco mais profundo. Por que que você faz? Eu já quero trazer o porquê que você decidiu compartilhar com o Brasil, com o mundo. Aos poucos você vai perceber que esse compartilhamento é com o mundo, tá? Por que que você decidiu compartilhar com todo mundo essa paixão que você tem pela zootecnia? Então são duas perguntas. Tá. Então, eu estou no terceiro ano da zootecnia e na parte de criação de conteúdo, que foi o Pecuária em Dia, começou agora em agosto. Então, a parte do digital ainda está bem recente. E a busca pela zootecnia, eu falo que foi assim algo que eu me encantei muito pela profissão. E quando a gente encontra, eu falo que eu encontrei o meu propósito dentro da zootecnia, no meu já terceiro ano. Então, essa paixão, a zootecnia acabou me ganhando, veio assim, de algo que eu não esperava, sinceramente, porque eu entrei na universidade com 29 anos, tive uma outra trajetória na parte de trabalho, então vim de uma área administrativa, só que eu falava assim que não era algo que me encantava. Então, fui procurando as outras oportunidades e entrei na zootecnia, através também do incentivo hoje do meu marido. Então, ele me apoia muito nesse processo. E durante a graduação, a zootecnia foi me conquistando. Então, eu acho que essa é uma das oportunidades que a gente tem de dentro da graduação e conhecendo quão amplo é a zootecnia, para que você possa depois ir direcionando o que você quer atuar, o que você quer fazer. Então, eu entrei na zootecnia com o meu pensamento muito aberto. Eu queria aproveitar todas as oportunidades e deixar acontecer mesmo. Que eu falava, não, eu quero conhecer o máximo de área possível. Tanto que eu aproveito isso diariamente. Então, até eu chegar focando para a pecuária, que hoje eu tenho Pecuária em Dia que me ajuda nisso, eu passei por vários setores aqui na universidade. Então, acho que esse foi um dos pontos muito importantes. Eu fiquei curioso com o negócio que você falou aí agora. Antes da gente ir para aquele famoso ingrediente do Juntos pela Pecuária, eu quero puxar um negócio que você falou aqui agora, que é difícil de ver isso. Você encontrou seu propósito dentro da zootecnia,
cursando o terceiro ano. Você compartilha com a gente o que foi esse propósito que você encontrou e o que foi o gatilho que fez você despertar isso? Certo. Eu acho que um dos pontos principais foi esse pensamento de estar aberta a aproveitar realmente as oportunidades. E as coisas, elas vão acontecendo. Então, você começa a enxergar de outra forma. E quando você vê, tudo está caminhando ao favor. Então, quando eu falo, eu encontrei o meu propósito, já aí no terceiro ano, é que eu gosto muito da área da pecuária. Eu gosto muito da nutrição animal. Então, eu comecei a enxergar com outros olhos. E até um certo momento que eu tive uma oportunidade de fazer, né, um projeto de iniciação científica, que eu tenho hoje, eu toco um experimento com o capim-marandu, e foi algo que virou aquela chave. Eu falei assim, é exatamente isso que eu quero trabalhar. Então, eu comecei a ligar, o que eu vou trabalhar? Então, passagem, vou trabalhar com os ruminantes, e foi aquela virada. Só que eu achava até então que era só isso. Mas, quando eu comecei a compartilhar junto com o Pecuária em Dia, para mim foi muito gratificante, porque eu comecei a receber feedbacks, tanto das pessoas assim, profissionais que já estão no mercado há anos, e pessoas que estudam comigo, outros estudantes de outras universidades, então falando dessa importância de compartilhar o conhecimento. Então, eu comecei a enxergar que então, o meu propósito na zootecnia é a pecuária e falar sobre a pecuária e principalmente sobre a zootecnia. Porque o que é a zootecnia? O que o zootecnista faz? E eu vejo muito, todos os lugares assim que eu passo, as pessoas têm muitas dúvidas. Uhum. E tudo isso linkando com a educação, porque é muito bom falar que a educação vem transformando a minha vida. Então, estar hoje na universidade me transformou muito. Não, e pode ter certeza que isso daí ainda vai levar para muitos lugares ainda. Porque, assim, te contar um negócio que eu acho que eu nunca comentei com ninguém aqui. O meu pai, quando ele foi... Porque hoje, assim, ele tomou proporções que o Brasil inteiro conhece ele, porque ele já deu aula para metade dos zootecnistas do Brasil, né? Sim. Mas quando ele foi prestar a zootecnia, nem ele sabia o que era zootecnia. Ele prestou vários cursos, entrou na zootecnia, fez zootecnia, formou com honra lá, ele foi destaque, tudo bem, beleza. Até hoje a gente tem essa dificuldade do pessoal reconhecer o que é a zootecnia. Então, esse trabalho que você faz de conscientização sobre a zootecnia em si, mostra que essa paixão pela zootecnia pode ajudar muita gente ainda. Por que eu tomei a decisão de trazer você para vir conversar comigo? Porque não é só na geração de pecuaristas que hoje nós encontramos aí cerca de 2 a 3 gerações ativas no mercado, não é só neles que está presente o futuro da pecuária hoje, mas principalmente nesse pessoal da universidade, esse pessoal que está saindo ou que ainda está entrando na universidade, que ainda está tendo aquela visão longe, igual você falou, a zootecnia ela é ampla. A pecuária que você escolheu para seguir, ela também é ampla pra caramba, nós temos muita coisa. Aí a gente vai afunilando, vai conseguindo trazer isso, nutrição, manejo de pastagens, vai direcionando muito bem. E aí, nós criamos esse Juntos pela Pecuária com o propósito de fazer um grande ensopado de ingredientes diversos de várias pessoas que a gente já trouxe para cá. O que você acha que é um ingrediente essencial para o pecuarista poder conduzir a pecuária dele de forma mais lucrativa, Gabi? Eu acho que eu já dei um spoiler, né, até agora. Eu digo o conhecimento. Porque a primeira live que eu assisti sua foi a com o Joel. E eu tive a oportunidade, né? E eu ganhei o livro do professor Manuel Rosalino. Então, para mim, marcou muito. Falou, então eu venho seguindo há pouco tempo. O meu tá aqui, ó. Aí. Tá aqui firme e forte. Tá firme e forte. E então, eu falo assim, como o conhecimento, a educação, ela vem abrindo muitas portas, e hoje eu estou aqui por causa desse conhecimento também, por onde já passou muitos profissionais aí, eu falo que foi através desse livro, porque foi uma live que eu comecei a acompanhar, e depois disso eu falo que eu nunca mais saí. E é muito engraçado, porque todo mundo já sabe disso,
participo do domingo, o pessoal fala, eu sei que você está acompanhando a live, mas depois você me responde. Então, eu falo o conhecimento, acho que não tem outro ponto. E eu digo assim, o conhecimento não porque você está dentro de uma graduação. O conhecimento pode ser, sim, através de um livro, através de uma live, que é esse o propósito, além de trazer informação, dar conhecimento e a pessoa poder virar uma chavinha ali, o que ela conseguir absorver, se a gente atingir uma, duas, 20, 50, não interessa. O conhecimento, ele transforma. Então, acho que buscar o conhecimento é gratificante. E eu acho que todo mundo deveria. Não, e você ainda tem uma posição de fala muito boa para trazer isso para nós, porque você está em um local de conhecimento, né? Você está. Botucatu é o Unesp que você É o está? Unesp, Unesp de isso. Botucatu. Eu tenho uma admiração gigantesca por essa universidade. E você mencionou para mim mais cedo, enquanto a gente estava conversando, que você está conduzindo alguns projetos aí também, né? Na universidade, projeto de pesquisa, acredito que é isso, né? Que você falou, Isso. com o Capim Marandu, né? Conta Sim. um pouquinho mais para a gente. É projeto seu ou você está participando do projeto? Então, esse projeto, ele é uma parceria com a empresa e tem um zootecnista que coordena esse projeto. E Uhum. eu fui atrás desse zootecnista porque ele trabalha exatamente com o que eu estava pensando em trabalhar na época. E eu falei, então eu tenho que estar perto das pessoas que fazem isso. E eu fui atrás dele e falei que eu tinha vontade de acompanhar mais de perto, de ter essa experiência. E ele me deu essa oportunidade de tocar esse projeto. Então, hoje o projeto de iniciação é só meu e eu toco junto com o pessoal. E era somente eu e ele. E aí os meus colegas ficaram sabendo, eu fui convidando para eles virem conhecer. E hoje a gente já formou uma equipe. Então, tem mais um pessoal que me ajuda durante o processo. Então, esse experimento é com adubação foliar e via solo. E a adubação foliar, ela entra como um complemento da adubação via solo. Então, nós estamos testando macro e micronutrientes e os aminoácidos, e a gente vai chegar aí numa conclusão que já está sendo bem bacana. Então, é uma grande oportunidade. Além de eu estar perto de um profissional que atua aí diariamente, eu tive essa oportunidade de poder tocar um projeto do zero e participar de todas as etapas. Então, é muito bom. E ainda falo mais ainda, porque como eu sou aluna de graduação, é mais difícil um aluno tocar um projeto de graduação. Normalmente é mestrado, doutorado. Então, para mim, é muito gratificante mesmo essa oportunidade. Por isso que eu falo, a gente tem que estar dentro da universidade aberto às oportunidades. Olha que interessante. Por falar em convidar pessoas para ir para dentro do projeto, gente, convida mais pessoas para vir para essa live. Clica no aviãozinho, manda isso daí para muita gente. Vamos trazer para cá para a gente ter essa visão da pecuária de dentro da universidade, de dentro do conhecimento. E uma coisa que me chamou a atenção aqui que você falou, Gabi, uma é conhecimento. E durante o processo que você estava falando sobre conhecimento, você falou sobre intensificação, que é o principal objetivo aí do seu projeto, né? A intensificação, hoje, eu estava conversando aqui com um monte de gente, a gente estava dando um treinamento, eu estava dando um treinamento hoje cedo para novos representantes de mineral aqui na região, inclusive um pessoal muito bacana mesmo, com experiência já, né? Isso é bacana, que aí acaba virando uma troca, né? E até mencionei para eles uma frase que eu vi, acho que foi o Paulo Guedes falando esses dias para trás, que ele falou, o conhecimento é a luz, sabe? Alguma coisa desse tipo, assim, no sentido de que abre porta, de que ilumina para a gente poder conseguir alcançar coisas maiores, conviver com pessoas melhores e a gente pode, dessa forma, expandir cada vez mais. Dentro desse sistema de intensificação, visando de dentro da universidade, eu vou até abrir um parêntese aqui agora. Você tem intuito de dar continuidade na vida acadêmica ainda, pensando em mestrado, doutorado, pensando nesse projeto que você está conduzindo agora? Sim, eu penso em inicialmente fazer o mestrado ligado a essa área, porque o meu experimento ele é feito em uma área de integração lavoura-pecuária. Então, foi feita uma lavoura anteriormente, e é uma área que ela já vem sendo trabalhada,
E essa área era conduzida pelo Cristiano, que é o Cristiano Paris, que era projeto antigo dele. Então, foi doutorado e 2 pós-doc dele nessa área. Então, é legal que a gente conhece todo o histórico dessa área. Então, aí veio esse projeto para fazer exatamente aí com o capim. Então, eu penso em seguir nessa área mesmo, da integração lavoura-pecuária. Eu falo que é uma área que tem um potencial aí enorme no mundo inteiro. Então, é algo que eu pretendo estudar mais, sim, e continuar. Ó, o Wallace está perguntando aqui, qual que é esse adubo foliar que vocês estão usando? Porque aqui em Rondônia se fala muito no Fertipeixe. Ah, sim. Não, aqui a gente está utilizando os produtos da empresa. E é engraçado que, assim, eu falo engraçado porque não existe ainda um fertilizante que é específico para pastagem. Então, é exatamente isso que a gente está fazendo. A gente está pegando uma combinação dos produtos da Qual que é a empresa. empresa? É a Ubifol. O Bifol. Ubifol. Uhum. Então, é uma combinação que a gente faz. Então, a gente pega, como não tem nada ainda para pastagem, a gente está utilizando esses produtos para fazer teste mesmo aqui na universidade. Então, a universidade ela serve muito para isso, para a gente testar aqui e depois passar para o produtor. Então, isso é muito importante. E por mais que ele fale, mas no experimento você tem aí as condições ótimas, mas é mais fácil de controle. Depende. Depende muito do experimento, depende de muitas coisas. Já acompanhei experimento que eu não tinha controle. Eu falava assim, isso aqui deve acontecer no dia a dia também. Então, o intuito da iniciação é esse. A gente fazer várias combinações. Estamos utilizando vários produtos aí da Ubifol. Então, é realmente esse teste. E aí, depois a gente vai chegar numa conclusão de qual seria o melhor utilizar, qual a melhor dosagem, qual a melhor combinação utilizar e poder ser indicado também para a pastagem. E, Neto, já vou pegar aí um gancho que o pessoal fala, toda vez que eu falo sobre esse projeto, o pessoal pergunta muito assim, mas e o custo? Porque todo mundo acha que o fertilizante foliar, ele é sempre com valor aí de custo alto. Só que, além disso, do projeto da gente estar testando as combinações dos produtos, nós estamos trazendo algo que seja real para o produtor utilizar aí no dia a dia. Então, vai ser, no final, uma combinação. Então, não vou substituir um pelo outro, vai ser uma combinação. Então, automaticamente, eu vou conseguir economizar mais. Porque a gente viu que o fertilizante estava aí um valor absurdo. Então, se eu conseguisse reduzir o via solo e usar o foliar, depois, lá no final, vai compensar muito economicamente. E outra coisa, esse trabalho que você está executando pode muito bem, igual você falou, não existe o adubo para pastagem. Então, por que eu te perguntei se você tem o intuito de dar continuidade? Aí, ó, o Tribo Agro falando, agentes como a Gabi são fundamentais para a conexão Universidade Agro. Inclusive, você até falou para mim, depois eu quero conversar sobre aquilo. Você falou para mim que você está já sendo agente de conexão para isso daí. Mas a questão que eu ia te perguntar sobre a universidade é exatamente por quê? Porque esse tipo de trabalho, como é um trabalho, de certa forma, inédita e que traz dados inéditos, ele te dá muita bagagem para dar continuidade para mestrado e, inclusive, para fazer uma tese, né? De doutorado. Você pode dar continuidade com um trabalho desse. É importantíssimo isso daí. E o que eu digo? Esse tipo de trabalho, até parabenizar você pelo trabalho que está executando aí, você consegue dar base para a empresa, talvez a partir de um trabalho desse, das combinações que vocês estão testando, criar um produto e patentear ele para pastagens, né? E o seu nome acompanha tudo isso daí. Então, isso daí é extremamente importante e que pode, ó, você percebe que tem demanda a partir do momento que já tem gente falando aqui que está querendo saber para poder comprar. Calma, gente, enquanto não for patenteado, não vai ser comercializado, não. Tá bom? Isso é um processo assim, é lento esse processo, a gente precisa de bastante calma. Mas você trouxe bom, né? Pode Só falar. vou complementar lá, acho Pode que foi falar. o Wallace que falou, que já está ansioso. O projeto, agora no início do ano, a gente já vai encerrar. No máximo aí, que fala, depende das condições climáticas também, então não tem como a gente definir. Mas acredito que até abril, mais ou menos, nós já finalizamos. E aí, em maio, eu já vou apresentar um resumo desse projeto lá no Congresso da Zootec. Então, já estou me programando para apresentar ele lá. Então, vai ser muito bom. Então, logo já tenho alguns resultados, algumas coisas que vai ser bem legal para ir já discutindo. Aí, que bacana, gente. Bom, que aqui
Por que que eu acho que é importante a gente trazer a Gabi para conversar com a gente aqui? É uma etapa antes da etapa que vocês estão familiarizados. A etapa de pesquisa, a etapa de descobrir novas coisas para a gente poder aplicar e tornar nossa pecuária mais sustentável. A gente estava conversando mais cedo, né, Gabi, sobre pecuária sustentável, o que que o pessoal entende quando a gente fala de pecuária sustentável, e às vezes os pecuaristas extremamente tradicionalistas entendem que a gente está falando daquele negócio Greenpeace da vida. Não, pecuária sustentável, basta a gente melhorar a produtividade, né? Conta pra gente um pouquinho qual que é essa ligação que você está encontrando com a sustentabilidade prática, né? Não estou falando daquela sustentabilidade fogos de artifício, né? Aquela coisa teórica, bonita demais. A coisa prática, a coisa que dá pra gente colocar em dia. O que que você está vendo nesses projetos que você está desenvolvendo sobre sustentabilidade? É muito Só bacana. um parêntese, desculpa, viu, gente? Quando eu olho para o lado aqui, é porque eu tô com a tela, inclusive, da Ubifol aberta do meu lado, para eu ir dando uma olhadinha. Olhadinha ali. Tô Muito por aqui. bacana, muito bacana. É muito legal, vou linkar novamente aí as oportunidades, né? Eu vejo aí acompanhando o projeto da iniciação científica, acompanhando a parte da graduação, então do aprendizado ali, o básico, algo mais assim, fechado, eu falo, dentro da universidade. E eu tenho a oportunidade de fazer estágio junto com 2 zootecnistas aqui de Botucatu, que é o Cristiano e o Michel, de acompanhar algumas visitas em fazendas. Então, é muito bom isso, você ter essa visão, porque a realidade do produtor é totalmente diferente da realidade que a gente vê na universidade. O que o professor apresenta ali naquela matéria, na prática é totalmente diferente. Então, isso daí é muito bom. Então, é uma coisa que eu indico muito aí para os estudantes que tenha essa outra visão além da universidade, né? Então, eu olho lá o meu experimento, olho essa experiência, o aprendizado dentro da universidade e ver ali a atuação, você já começa a ver com outros olhos quando você chega numa propriedade, porque você fala, olha, isso aqui daria para fazer dessa forma, daria para fazer daquela forma. Ah, mas eu acho que não, porque ele não tem isso. Então, a gente sai da universidade achando que é tudo muito complexo e que é fácil de fazer. É igual você falar que a gente vê as pessoas falando, é algo, nossa, absurdo, e você fala, não, isso daí é muito longe da minha realidade. Só que você vê a sustentabilidade de você melhorar uma pastagem, ou eu digo melhor, de você, como a gente tem muitas pastagens degradadas, existem vários níveis de pastagens degradadas. Então, da gente manter o mínimo possível, ou de não deixar aumentar essa degradação, isso daí para mim já é ser sustentável. Então, eu já estou fazendo a sustentabilidade dessa forma. Então, acompanhar isso e enxergar as possibilidades e trazer uma solução para o produtor que seja real. E essa visão a gente só vai ter se você sair um pouquinho da universidade e ver a outra realidade também. Então, essa parte de sustentabilidade, eu falo, quando a gente conversa sobre esse assunto, gera muitas polêmicas. E se você chegar no produtor, ele vai falar, ah, não tem condições de fazer isso. Só que se ele fazer um manejo de pastagem, ele já está indo para a parte sustentável. Então, o projeto meu da iniciação científica, tenho certeza que ela vai ajudar muito a melhorar as pastagens. Então, eu falo, aí é um começo. Então, eu tenho certeza que vai mudar aí muitas visões. E eu venho também com essa pegada do Pecuária em Dia, de mostrar os dois lados. Que eu falo, a gente falando ali da parte técnica. E então eu trago o produtor e trago também profissionais. Porque realidades diferentes. Porque o produtor, ele tá ali no dia a dia, ele que tá muitas vezes na hora fazendo as atividades, acompanhando todos os manejos. E então, vir introduzindo esse tipo de conhecimento é muito importante. E tirar algumas, desmistificar algumas coisas, igual essa parte da sustentabilidade. Exato. E a gente fala disso até com uma propriedade muito grande, porque nós estamos num país que tem um potencial de produtividade muito grande, né, Gabi? Muito. Nós estamos num país de extensão continental, com possibilidade de, sem derrubar nada de mata a mais, só com o campo aberto que a gente tem, se explorar o que está em algum estágio de degradação,
que hoje eu não sei muito bem como é que estão esses números aí, mas até a última vez que eu tinha visto, a gente tinha cerca aí entre 60% e 70% das áreas no Brasil com algum estágio de degradação. Só de começar um processo de reforma de pastagem nesses locais. Inclusive, eu estava gravando uma aula sobre isso ontem, uma aula sobre reforma, onde eu falava do braço da recuperação e falava do braço da renovação de pastagem. Só de pensar em fazer uma reforminha bacana na fazenda, você já aumenta muito o potencial de produtividade da sua propriedade, né? Exatamente. Vou trazer um exemplo para você, Gabi, do que você está fazendo e do que hoje eu aplico na minha propriedade. Há 8 anos atrás, há 10 anos atrás, eu estou falando 8 anos, já tem 2 anos já. Há 10 anos atrás, a minha propriedade não tinha manejo de intensificação igual tem hoje. A única, desculpa, intensificação não, de adubação. Intensificação a gente já faz desde o começo, e daí já tem 22 para 23 anos. Que a gente trabalha com manejo, com rotacionado, com alternado, a gente vai fazendo isso com bastante calma. Mas a adubação nós começamos de 10 anos para cá, que foi quando a gente terminou de pagar a fazenda. Nós demoramos 11 anos para pagar a nossa fazenda, terminou de pagar ela, a gente pegou esse dinheiro que estava pagando ela e começou a investir em adubação. Essa adubação, antes, hoje são 900 hectares de pastagem aqui no estado de Rondônia. Antes, a gente tinha cerca de 1.100, 1.200 cabeças em sistema de ciclo completo. Hoje, nós estamos com 3.200 cabeças na mesma área. Entendeu? Isso tudo graças a 2 intensificações importantes. A adubação e a TIP, né, para terminação. A TIP traz a possibilidade da gente aumentar para todos os animais que estão nesse processo de terminação esse efeito substitutivo, e aí a gente consegue aumentar bastante. Então, o que eu digo? O que você está falando para a gente aqui, ele não se reflete só na universidade. Ele vira produto bacana para a gente trabalhar a campo e ele traz sustentabilidade para o produtor que vai adubar. O maior obstáculo de um produtor que vai adubar hoje, Gabi, é custo. O custo é muito alto. Só que existem muitas pesquisas, Gabi, inclusive, está encabeceando uma pesquisa exatamente com esse intuito, para a gente poder encontrar alternativas, poder encontrar coisas que vão fazer a gente reduzir o custo de produção. Então, por isso que eu acho que a gente tem que estimular cada vez mais profissionais que trabalham nesse mesmo ramo, com esse mesmo intuito do que a Gabi está trabalhando e trazendo para a gente aqui. Quem que é o professor que tá conduzindo com vocês o projeto mesmo, ô Gabi? Aqui, quem são os professores do setor de forragicultura é o Meirelles, Paulo Meirelles, e o professor Sinil Costa. São 2 aí profissionais também com alta bagagem. Então, 2 ícones, né? É muito bom fazer parte aí, de ter esse projeto com pessoas assim, com esse autoconhecimento, porque foi o que você falou, né? O meu nome vai ficar junto com o nome deles. E é um projeto que vai ficar para sempre. E visando muito a parte dos experimentos, é a parte que o produtor não vê. É a parte que o produtor não fica sabendo. Então, aqui a gente vai tocar o experimento aqui, e o que não for bom, não vai passar para o produtor. Não vai ser aprovado. E o que for bom, nós vamos levar adiante. Então, o produtor na propriedade, ele não tem que ficar fazendo experimento. Ele tem que já pegar algo consolidado e utilizar. E entra a parte aí de tanto de conhecimento quanto de produtos, né, Neto? Pegar algo que já tem como exemplo e até pegar informação, conversar com pessoas que já passaram por isso. Isso é muito importante. Agora eu vou aproveitar para dar bronca em produtor aqui ao vivo. Ô, gente, a quantidade de produtor que chega para mim e fala, Neto, eu quero comprar, o cara precisa de 80 sacos de produto de determinado suplemento lá na propriedade dele. Neto, quero comprar 20. Eu falo, mas como 20? Você está precisando de 80 para o seu sistema de produção? Não, é porque eu já comprei 20 da outra marca, 20 dessa e 20 dessa também. E eu vou fazer um experimento na minha fazenda. Aí você chega na fazenda dele, tem cara de centro de experimento? Nem um pouco. Tem pesquisador para ajudar no experimento? Nem um pouco. Então não é um experimento. Tirem isso da cabeça. Vocês na fazenda de vocês não estão fazendo experimento. Experimento é ambiente controlado e mesmo aqui, a prova viva que a gente tem, que é a Gabi, está falando que mesmo em ambiente controlado é difícil de controlar. Então a gente precisa ter em mente o quê? Fazenda não é lugar de fazer experimento. Fazenda é lugar... Eu fico bravo com isso, porque o pessoal faz muito isso. Sim. Fazenda é lugar de você colocar produto de empresas idôneas dentro da sua fazenda. Para de sair comprando de empresinha fundo de quintal que não tem controle de qualidade no produto deles. Compre de empresa idônea, seja adubo, seja suplemento, seja semente.
para você ter um negócio que já foi comprovado, um negócio que já foi feito um experimento em cima disso. Profissionais igual a Gabi estão hoje suando lá dentro da universidade, literalmente, né, para poder trazer informação que agrega para o produtor. Aí o produtor joga tudo para cima, quer considerar que o pesquisador não vale nada, e vai fazer de novo o experimento sem controle nenhum. Aí o experimento dá ruim para ele, tipo assim, dos 4 que ele experimentou, 3 dá ruim e 1 dá bom. E aí ele bota na cabeça como verdade absoluta que esse 1 é o bom mesmo. Mas na verdade pode ter N fatores, né, que pode ter contribuído. Então, gente, presta bem atenção nisso que a Gabi falou aqui agora. Experimentos, condução de experimentos dentro da propriedade é uma coisa seríssima. Não pode fazer isso, porque não é lugar de fazer isso. Tá? Não vou nem entrar muito, então, porque senão eu vou mudando o assunto. Né, pode falar. Para a gente fazer um experimento, a gente tem que fazer uma pesquisa muito grande e ter os indicadores. Então, algo que você vai seguir e você vai utilizar como um exemplo. Então, você tem que pegar outros trabalhos, outros projetos e fazer o comparativo e ter também um norte para você seguir. Então, não é assim, vou fazer aqui, vou plantar o capim tal aqui, o capim tal ali, e aí eu vou ver o que vai dar. Só que aí, que parâmetro que ele foi utilizado para fazer isso? Então, isso que é muito importante. Então, é exatamente isso. As empresas vão entregar aí um produto, que dentro da universidade a gente tem muitas parcerias com empresas. Antes, eu participei de um experimento na área das aves e também era parceria com empresa. Então, validando os processos aqui dentro. É muito bom. E o produtor, ele tem que aproveitar isso, pegar algo consolidado e realmente qualquer ingrediente, qualquer coisa que você vai comprar na sua propriedade, você tem que analisar. E muitas vezes, assim, nos estágios que eu acabei também fazendo em fazendas, as pessoas, elas sempre perguntam: Gabi, eu vou ver aqui a área, eu quero fazer a correção, eu quero adubar, né? Ninguém fala corrigir, quero adubar. Tudo bem, mas primeiro então vamos fazer análise. Tá bom, vamos fazer análise. Aí você faz análise, já passei todas as recomendações, levei para o meu professor. Professor, tá certo? Fiz certo? Tá, pode passar. Então, passei as recomendações. E a pessoa fez? Não. Aí eu falei assim, tive a minha primeira prática na realidade, porque é isso que acontece. E aí eu usei todo aquele embasamento da universidade, todo aquele conhecimento da pesquisa para passar e a pessoa ela não faz daquela forma. E outra coisa é você verificar o que você está comprando. Então, hoje, antes da gente comprar alguma coisa, a gente tem que saber o que ele está me fornecendo. E eu digo muito assim, hoje, as empresas, elas que têm que querer vender para o produtor. Então, às vezes, falta um conhecimento que chega a ser mais básico, enquanto o produtor está preocupado em algo mais difícil. E aí, eu queria já aproveitar, já que você falou aí da puxada de orelha, aproveitar porque eu lembrei muito de você esse semestre. Porque eu estou fazendo a matéria de formulação de ração. E aí eu falei assim, bem que o Neto fala, porque o produtor está preocupado em formular uma dieta e eu tô aqui na universidade e tá difícil. E ele falou que eu ia sair da universidade de estudar os 5 anos e a gente vai sair sem saber quase nada. Então eu lembrei muito, muito mesmo de você durante esse semestre. Ainda não acabou as aulas, mas é de fato. Então, hoje o produtor ele tem que focar ele já tem muita coisa, igual você diz, né, Neto? Ele já tem muita coisa para fazer. Ele tem que entender como funciona, ele tem que conhecer. Porém, ele não precisa fazer tudo. Então, a gente já está linkando aí uma coisa com a outra. Então, ele não tem que fazer tudo. Ô, Gabi, sabe o que você me fez lembrar aqui agora? Do bate-papo que a gente teve com o Ricardo Arantes. Ele deu aula lá dentro da escola e a gente fez um negócio com ele. Teve um bate-papo, uma conversa bem interessante em que ele trouxe uma realidade para nós. Igual você falou, o produtor tem que focar em coisas dentro da fazenda dele, ele tem que se preocupar com essas coisas na fazenda, só que muitas vezes ele nem sabe o que é que ele tem que fazer na fazenda. E aí o Ricardo trouxe uma outra realidade, porque o Ricardo trabalha com pessoas, né? Ele lida diretamente com pessoas. Inclusive ele participou do Juntos pela Pecuária também. Participou? Agora eu fiquei na dúvida, não lembro. Mas se não participou, vai participar, porque já participou de um monte de coisa aqui já. Ele falou assim, Neto, uma vez eu tenho o costume de entrar na propriedade, chamar os funcionários da propriedade e perguntar para eles qual é a função do seu patrão,
qual é a função do dono da fazenda? O que que ele faz? E os funcionários não sabem o que que ele faz, não sabem a função dele. E nem o dono sabe o que que ele faz. Então, nesse ponto, a gente tem que pensar a fazenda como um direcionamento igual a uma empresa, onde você tem pessoas de atitude estratégica, pessoas de atitude tática e pessoas de atitude operacional. Temos as pessoas que cuidam do operacional, que são a ponta, que estão executando tudo que o tático está fazendo de planejamento, que está vindo da estratégia lá de cima. A estratégia é o dono da fazenda. A estratégia é o dono da fazenda. Nível tático é gerente e é o capataz. Muitas fazendas, às vezes, aproveitam. Isso eu acho interessante, acontece com uma frequência bacana, que o produtor, às vezes, não tem tanto conhecimento de pecuária assim. E ele acaba envolvendo o gerente, contrata um gerente, por exemplo, zootecnista ou agrônomo, envolve o gerente no nível estratégico também, para ajudar a montar o tático. E aí o operacional conduz normal. Isso eu acho importante acontecer, só que no final das contas, o estratégico ainda tem que ficar na mão do dono da fazenda. O que que é esse estratégico? Tomada de decisões importantes. Qual que é a nossa meta? Aonde nós temos que chegar? É aqui? Então nós vamos fazer isso. Neto, mas eu não sei como é que eu faço para chegar nisso. Eu não sei nem o que que é isso. Beleza, traga um profissional para perto, um consultor, por exemplo. Pergunta, Neto, eu tenho essa meta aqui, como é que eu faço? Aí eu dou as opções para a pessoa, ou quem estiver acompanhando dá as opções para a pessoa, e ele toma a decisão. Ele fala, então nós vamos fazer isso. O tático determina como nós vamos fazer isso. Gerente, capataz, e o operacional determina a mão na massa. Vamos fazer, vamos executar. Então, importante. E ficar preocupando com formulação, ficar preocupando com... é muita coisa que às vezes não precisava dele estar preocupando, né? E, Neto, você tocou aí num ponto aí essencial. Eu fiz uma live com a Alexandra, ela é gestora de propriedades e ela trabalha bastante com a parte rural e também de empresas. E aí ela falou de um ponto muito importante. Então, assim, realmente o produtor, ele que vai ser o administrador de todo aquele negócio. E ele tem que entender isso, porque quem vai definir aonde ele está e aonde ele quer chegar, ele que tem que saber. Por mais que ele contrate nós, técnicos, para ir lá dentro da propriedade, ele tem que saber o que ele quer, onde que ele quer chegar. Então, esse mapeamento, o técnico vai te auxiliar, mas o produtor, ele tem que saber onde ele quer chegar. Qual é a realidade dele hoje, o que ele vai precisar fazer. Então, nós, os técnicos, vêm para auxiliar como uma ferramenta. Eu vejo muito isso. Então, nós vamos ajudar ele chegar no objetivo que ele quer, mas ele tem que estar ciente de todos os processos dentro da fazenda, só que não querer fazer tudo. Ele tem que estar ciente, porque acontece exatamente isso. O colaborador lá, ele não sabe o que ele faz, qual que é a função do proprietário. Fica perdido, porque nem ele, na verdade, sabe qual é a função dele, quando a gente enxerga dessa forma. Então, direcionar para as pessoas certas, para ela te auxiliar, só que você tem que estar ali organizado. Como que você vai passar para o seu funcionário lá o que você quer, sendo que você também nem sabe onde você quer chegar? Então, para montar estratégias, é importante também procurar uma parte técnica, porque isso vai mostrar até onde você pode chegar, você sozinho. Só que se você tiver alguém ali para te dar um suporte, vai ser muito mais fácil e muito melhor. E, novamente, a gente entra na parte do conhecimento. Então, as pessoas têm que entender todos os processos, têm que ter esse conhecimento para poder enxergar as necessidades. E outro ponto importante, falando aí dentro dos colaboradores, o pessoal também esquece que os colaboradores também precisam adquirir conhecimento. E entrando nós, técnicos, para auxiliar uma propriedade, nós também vamos levar conhecimento para esses colaboradores e isso vai modificar totalmente o manejo dentro da propriedade. Então, é outro ponto, assim, muito importante. Sabe o que eu estou gostando de ver bastante, Gabi? Tem muita gente entrando para a escola, nossa, aqui, a Escola de Pecuária Lucrativa, comprando um acesso para dar para o gerente. Perfeito. Entendeu? Ele compra um acesso para dar para o gerente da fazenda, para o gerente adquirir aquele conhecimento. Uma coisa que foi o Antônio Schacker que falou para mim uma vez, foi uma das primeiras pessoas que fez o Juntos pela Pecuária comigo. Ele falou para mim há muitos anos atrás já isso, tem bastante tempo, foi pouco tempo depois que eu mudei para Rondônia. Ele falou, Neto,
eu lembro que eu comentei com ele que eu queria aprender a mexer no CorelDRAW. Que eu queria aprender, desenvolver alguma coisa para eu poder, porque eu sempre gostei de informática, eu sempre gostei de trabalhar desenvolvendo negócio. Falou, Neto, o seu tempo custa X hoje. Verdade. É muito mais barato para você contratar uma pessoa para trabalhar do seu lado e pôr essa pessoa para aprender a mexer no Corel. Porque você direcionar corretamente as habilidades e as atividades que envolvem o seu trabalho vai te gerar muito mais renda, vai te gerar muito mais produtividade do que você gastar tempo com um negócio operacional. Porque entrar no Corel, mexer e desenvolver tudo é uma coisa que um designer podia estar fazendo. E que eu estou gastando um tempo que é precioso para mim, enquanto eu poderia estar me atualizando sobre pastagem, poderia estar me atualizando sobre manejo nutricional. O produtor rural, contratar alguém que aprenda aquilo que ele precisa no nível mais operacional, dá tempo para ele, por exemplo, entrar na nossa escola e aprender as coisas que são básicas para tomada de decisão, para nível estratégico dentro da fazenda. Para assistir o Pecuária em Dia, por exemplo, e discutir com profissionais, e ver uma discussão com profissionais que têm um calibre bacana dentro da propriedade e que você consegue trazer isso daí e entregar de mão beijada para o produtor. Então eu acho que falta, não é valorização que falta consciência. Falta conscientização. E eu acho que é um trabalho fundamental para nós, eu, você e outros criadores de conteúdo na internet, gerar essa consciência no produtor rural do que precisa ser feito. Aí eu linko de novo com o que você falou, conhecimento. Conhecimento, para mim, é chave de muita coisa. O conhecimento, ele traz mais clareza para dentro da fazenda. O produtor que tem conhecimento, ele não precisa definir essa pergunta. Qual é a minha função dentro da fazenda? Não, ele precisa saber só qual é a próxima atividade que ele vai fazer. Depois, ele vai determinar qual é a próxima atividade que ele vai fazer. Uma coisa de cada vez. Né? Igual aquele filme do Perdido em Marte. Qual que é o segredo do negócio? Termina a sua atividade que você está fazendo agora e depois passa para a próxima. Uma de cada vez. Se o produtor começar assim, logo ele já domina o nível estratégico do negócio. Isso é perfeito, Neto. E quando fala, o produtor tem que buscar conhecimento. Só que ele tem que sempre lembrar que o conhecimento que vai auxiliar ele, principalmente para ele ser um bom gestor dentro da propriedade. Porque como que ele vai conduzir, ele não vai ter que ensinar os colaboradores como fazer, mas saber qual é o momento de ser feito. Como que ele vai cobrar algo ou falar, né, nas tomadas de decisões se ele não tem o conhecimento? Então, é um conhecimento que chega a ser mais básico possível, porque ele já tem muitas coisas para tomar ali as decisões. Ele não vai ser expert em um assunto, e nem muito menos em todos, mas ele tem que ter noção para que ele possa direcionar aí o dia a dia dentro da propriedade, né? Exatamente. Isso traz, tem um negócio aí que você falou agora, da questão de que ele não precisa fazer aquilo que o operacional faz. Já fui em muita fazenda aqui, fui criticado, porque assim, eu falo isso para várias pessoas que acompanham aqui a nossa página, que eu não fui criado em fazenda, eu não cresci numa fazenda, e eu não fui uma pessoa de atividade rotineira na pecuária. Não cresci curando umbigo de bezerro, fazendo essas coisas, sabe? Eu convivi com a pecuária de forma a férias, final de semana, a gente ia tendo aquele acesso indireto. E depois que eu entrei para a faculdade, eu fui estudando, né? Aquele famoso menino de apartamento, né? Eu fui estudando, fui desenvolvendo, e aí que eu fui pegando o conhecimento para a gente aplicar. Por que eu tô falando isso? No começo da minha carreira, eu fui muito criticado, isso acontece com muita gente, por produtores que falavam assim, se você quer aprender a mandar, você tem que aprender a fazer. Conhecimento de como fazer é diferente do que alguém do nível estratégico pegar o tempo dele e gastar no operacional só para completar o orgulho dele. Só para falar, eu tô aqui porque eu sou mão na massa, porque eu faço o negócio acontecer. Orgulho. Orgulho que tá fazendo você jogar dinheiro fora. A pecuária, cada dia que passa, reduz mais ainda as margens. Para a gente melhorar isso, nós precisamos tratar a pecuária mais como uma empresa. Se a gente não tratar como uma empresa, a gente está fora do mercado. Tem muito produtor que já está fora e não está sabendo, né? E eu quero trazer uma pergunta aqui que o... Peraí, é o Ed Schneider. Peraí que eu vou trazer o nome dele aqui. Vamos lá, tá lá em cima.
pergunta, eu achei interessante. Ela é relacionada a alguma coisa voltada do seu experimento, e eu cliquei em alguma coisa errada aqui que voltou lá para o primeiro comentário de novo. Pera aí, calma. Edton Schneider, eu não sei se é exatamente assim que pronuncia o nome dele, mas ele perguntou, a adubação precisa ser feita de quanto em quanto tempo? Lembrem do que a Gabi falou aqui mais cedo. O pessoal fala muito em adubação, não fala em correção, e às vezes o pessoal considera a adubação como qualquer coisa que você faça e é feito tudo do mesmo jeito. Não é, tem níveis de adubação. Você tem uma adubação fosfatada primeiro, uma adubação em solo, uma adubação foliar. Existem níveis de adubação para você trabalhar. A adubação que vocês estão fazendo, que é uma adubação foliar, né, lá no experimento, primeira coisa que eu fiquei curioso desde o início da live e eu não perguntei ainda. A Ubifol trabalha com adubos, são orgânicos ou adubos químicos? Adubos químicos. Químicos, olha que interessante. A gente estava falando aqui de adubo foliar e foi citado o Fertipeixe, que é um adubo orgânico. E nós estamos falando de adubo químico. Eu utilizo nos meus princípios, nas minhas recomendações, recomendação de adubação química. Mas por motivo próprio. É porque é uma coisa que você tem controle. Você consegue controlar melhor. Você usa as formulações para poder direcionar. As formulações dos adubos que vocês estão pesquisando, Gabi, elas são mais voltadas aí para um fosfatado, para um nitrogenado, ou elas são equilibradas nesse meio do caminho aí? Elas são equilibradas. Tem a parte do NPK, né? Então, tem alguns produtos que é ligado... E tem micro, né? Que você falou também. Tem entre os dois e os aminoácidos também. Então, o zinco entra também. Então, várias combinações que vem sendo testada. E, assim, hoje a Ubifol tem vários produtos, tem vários técnicos aí. Tem uma técnica que é daí da sua região, que eu conheci ela aqui na AgriShow, que teve a AgriShow, eu fui até o stand da Ubifol, conversar lá com o pessoal para poder conhecer um pouquinho melhor sobre a empresa que eu estava ali trabalhando, que também é um ponto muito importante. Então, essa parte da pergunta também, hoje no experimento, não tem algo que a gente fala assim, olha, tantos dias eu vou ter que fazer o manejo lá. Não, por quê? Porque a gente utiliza equipamentos. Então, eu faço interceptação luminosa para saber se está no ponto ótimo para o corte daquele capim. Então, essa parte aí que o produtor não fica sabendo. Quando a gente relaciona a altura ideal, a gente faz essa pesquisa através de outros parâmetros para a gente chegar para o produtor e falar, olha, o capim tal, você tem que manejar a altura de entrada e saída, tal. Então, eu vou lá, faço toda essa avaliação. Então, dentro do projeto, além dessas combinações de testes aí com os fertilizantes, a combinação deles, para a gente ter certeza do que está sendo ali feito, tem toda uma análise. Então, entra análise bromatológica daquele capim. Eu faço aquele corte com o quadrado para fazer a estimativa de produção. Faço a interceptação luminosa e também utilizo um equipamento que vai verificar a clorofila. Então, ele também me dá um índice da clorofila. Então, entra todos esses manejos. Então, para mim fazer o corte, que a gente simula, eu faço o corte mecanicamente, mas simulando um pastejo, eu vou fazer depois que eu fiz essas medições. Então, entra a altura também, por isso que você acaba relacionando a altura aí para o produtor. Então, eu tenho que fazer todas as medições para saber se ele está no ponto ideal para fazer esse corte. E aí, depois eu faço o corte, aí dou uma pausa de mais ou menos uma semana, a gente entra com a adubação. E tem tratamentos, que é o tratamento testemunha, que não tem adubação nenhuma. E tem as combinações, são 40 canteiros. Então, é muito. Realmente dá para fazer uma tese aí de doutorado tranquilo também. E 40 canteiros, só que são 10 tratamentos. Então, a gente são 4 parcelas do mesmo. Então, para ficar bem fidedigno e não ter alteração nenhuma. Então, a gente fecha tudo isso. E, então, dá mais ou menos, agora que a gente está no período aí das águas, vai dar mais ou menos em torno de 1 mês e meio. E a gente está utilizando não só o foliar, eu utilizo o adubo via solo também, que é o mais comum, é o 20, como que é? Não me lembro agora. Eu uso 20-00-20 ou 20-05-20. 20-05-20. Show de bola. Adubação nitrogenada. Uma adubação muito boa nitrogenada aí. São quatro tratamentos que vocês têm, então, 10 de cada.
Você está Não, fazendo são 10 ah, tratamentos com diferentes, 4 repetições em com cada. 4 repetições. Delineação em quê? Em blocos? São canteiros. Que De, bacana. é um espaço assim, não é canteiro pequenininho, não, é um espaço muito bom, porque quando a gente está no experimento, a gente acaba aí, fazendo essas. Quanto mais. Só para o pessoal entender, né? Quanto mais repetições tem, é melhor para a gente chegar num resultado mais preciso. Então, lá a gente tem 10 tratamentos com 4 repetições cada um. Então, é canteiro para fazer depois a parte da roçada, é bastante. Os meninos lá ajudam muito. E no final das contas, eu acho que uma pergunta importantíssima aqui sobre o seu experimento é: qual é o objetivo final do experimento? O objetivo final. Então, como são muitas Que, inclusive, pela informações. forma que você está falando, eu acredito que você já está bem encaminhada já, né? Sim, sim. Como dentro desse experimento poderia ter mais aí umas 4 pessoas fazendo algum tipo de projeto. Posso ter certeza, porque são muitas avaliações. Então, assim, o objetivo principal é chegar numa combinação que vá trazer um resultado e que seja economicamente viável. Então, foi o que eu falei, o objetivo não é substituir o via solo, é trabalhar com os dois em conjunto. E com isso a gente vai avaliando produtividade, vai avaliando a parte bromatológica daquele capim. Então, a gente utiliza os sistemas também para fazer a validação da parte animal, para saber fazer uma estimativa, né? De quantos animais eu posso pôr naquela área e quanto que eu posso. Quanto que o animal vai ganhar ali. Então, a gente escolhe a categoria animal, faz toda uma simulação e todas essas informações a gente consegue atrelar aí no final. E durante o experimento, você já vê, né, os melhores, assim, qual tá dando certo, qual não está dando certo. Mas, assim, é muito nítido. E dentro também, a gente tem a avaliação do foliar sozinho, é um dos tratamentos. Tem a avaliação de sol via solo, tem o que é o testemunho, que não tem nada, e tem as combinações. Então, como são 10, a gente está testando muitas coisas. Dá para fazer combinação para caramba. Dá para fazer muitas Importante isso aí que você está combinações. falando. Vocês vão ter, então, muitas possibilidades de resultado para poder avaliar no final das contas, né? Sim. Isso dá para escrever trabalho para caramba, hein? Dá. E eu também acredito que, né, no final aí dos resultados, que a Ubifol certeza que vai divulgar isso aí o quanto antes, porque vai mudar muito e vai ajudar muito o produtor, tenho E vai certeza. Então, ajudar no pessoal, desenvolvimento de um produto novo para eles também, né? também. A última pergunta que eu sempre faço para os meus convidados antes da gente terminar aqui. Quem você recomenda para a gente convidar para a nossa próxima live? Olha, tem uma pessoa que eu falo que é muito especial para mim, porque foi uma das primeiras zootecnistas, assim, de perto mesmo, e é uma pessoa que vem me acompanhando e vem, assim, somando como a parte profissional mesmo, incentivando, acho muito legal isso. E, coincidentemente, ela é também da sua cidade. E foi muito legal, porque ela me mandou uma mensagem, porque ela foi aluna do seu pai, Ó, que é a Ana Virgínia. Ana Virgínia. Ana Uhum. Virgínia? É Ana a Ana Virgínia Virgínia não só Leal. aluna do meu pai. A Ana Virgínia. Gente, eu tô aqui pensando muito bem se é a que eu tô pensando. Uhum. Eu, eu posso estar chutando muito de longe, mas eu acho que ela estudou Ela comigo. estudou com você? Não sei. Ela me mandou mensagem quando ela viu que eu ia fazer a live com você. Aí ela falou assim: ai, que legal! Eu fui aluna do pai dele. Então, Ah, então é outra. Eu sei quem é. Eu sei quem é. Outra Ana Virgínia. Foi aluna do meu pai. É uma coisa muito difícil de identificar, porque meu pai deu aula há 40 anos, né? nossa, Então, não é um negócio fácil de achar, né? Você pode ser sim. uma ex-aluna do meu pai de 50 anos, ou pode ser uma ex-aluna do meu pai de 25 anos, 30 anos, né? E qual o último recado que você deixa aí para quem está se inspirando também, não só na zootecnia, mas em ciências agrárias, que pode acabar despertando aí mais para colaborar com a pecuária no Brasil? Neto, acho que antes da gente finalizar, eu preciso falar uma experiência que eu tive agora recentemente, que foi com as crianças.
Então, Nossa, por favor, fala assim, você comentou eu comigo. falo, não posso falar dessa parte, né, sem conversar esse ponto que foi muito importante. E para mim foi novamente aquela virada assim de falar realmente eu estou no caminho certo. Tem um projeto rural aqui de Botucatu, que é o projeto rural da Irmã Cessi, e eu precisava fazer uma atividade aqui da universidade de uma matéria e eu queria algo diferente. E eu queria já ter ido visitar esse projeto há algum tempo. E os meus colegas do meu grupo toparam ir lá. E a gente foi. E foi uma experiência, assim, muito boa para nós, porque tem alguns alunos que são de São Paulo, então não tem um contato, assim, com o rural. E foi muito gratificante. Por quê? As crianças, eu falo que uma das perguntas principais que eu não imaginava que eles iam perguntar para mim era se eu pagava a faculdade. Primeiro eu perguntei para eles se eles sabiam o que era zootecnia. Ninguém sabia. Então, levar esse conhecimento sobre o que é a zootecnia e esse propósito da educação de incentivar as crianças é muito importante. E para mim foi muito gratificante estar lá junto com eles e poder compartilhar e despertar o interesse para que eles possam continuar estudando e que tenham a oportunidade. Então, na semana que vem, eu fui até eles e na semana que vem eu consegui que eles viessem aqui na universidade. Então, nós vamos fazer um trabalho com eles aqui também na universidade. Então, vou levar eles na sala de aula e nós vamos conhecer um setor. Então, eu tenho certeza que na vida deles, assim, vai fazer uma grande diferença e despertar aquela sementinha para que eles entendam a importância, sim, né, do que os pais deles fazem hoje e que eles valorizem isso. E o principal, levar o conhecimento do que é a zootecnia. E eu falo que essa pergunta, que eles fizeram muitas perguntas, muitas mesmo, mas a que mais me marcou foi essa, se eu pagava a universidade. Por quê? Aonde eu passo e falo que eu estou estudando, que eu estudo na Unesp, aqui em Botucatu, quantos anos tem a Unesp? Então, mesmo aqui em Botucatu, ainda as pessoas não sabem que a faculdade é gratuita, que você tem a oportunidade de estudar, de prestar um vestibular, você passa pela prova, mas que depois é gratuito. Você estuda 5 anos sem pagar. Então, mesmo estando aqui em Botucatu, as pessoas sabendo que tem a Unesp, então, não é uma pergunta só das crianças, é uma pergunta que vem de todas as idades para mim. Então, é algo que eu falo que entrou como um propósito, porque sempre me direciona para esse lado. As pessoas falarem isso. Nossa, eu não sabia que a universidade não pagava. Não sabia que estudar na Unesp, para mim, tinha que pagar. Então, eu falo que esse é um outro propósito, de levar essa sementinha do conhecimento e de motivar as pessoas. E eu falo, se eu conseguir, qualquer pessoa vai conseguir. Porque eu estava aí 10 anos longe, eu falo 10 anos longe dos estudos e eu consegui passar no vestibular. E também tem o Nelson, que ele é também aluno da minha sala e ele tem 56 anos. Então eu falo, se a gente entrou, nós somos assim, os mais velhos aí que entrou para a graduação. Foi até meio estranho na parte da documentação, porque eu fui mandar minha certidão de casamento, aí não tinha lá a opção certidão de casamento. Então eu falei assim, acho que é algo mais assim, novo, realmente. Então, de despertar isso e também de falar que nunca é tarde. Nunca é tarde para adquirir um conhecimento se é algo que você quer. Ou se é algo que você está buscando novo. Então, eu não poderia deixar de terminar a live sem falar isso. Não, fechou com chave de ouro. Obrigada. Então, esse propósito é muito importante. E também, durante a sua fala, você falou de acender a uma chama. Eu estava fazendo uma live e uma pessoa comentou durante a live que quando a gente acende uma chama, a gente não apaga a nossa. E isso, para mim, foi assim, algo que marcou muito, porque realmente é isso que acontece. Na verdade, a nossa chama, de quem está compartilhando, ela só aumenta. Então, compartilhar o máximo de informação que a gente puder é maravilhoso. Então, obrigada pela oportunidade de poder compartilhar um pouco aqui com o pessoal. Espero ter despertado aí também um pouco da curiosidade sobre o experimento, que já é um passo para a gente voltar no que nós falamos, né? De não ter tantas passagens degradadas. E entra também no assunto de que as oportunidades dentro aqui da pecuária ainda é muito grande. Então, a minha região,
perdeu muito espaço para a agricultura. Então, aqui tem muita laranja, eucalipto e cana. Então, perdeu muito espaço a pecuária para a agricultura. Então, eu quero trabalhar para que isso não venha acontecendo com frequência. E mostrar para o produtor que é possível, desde que você faça certo. E se você fizer errado, você vai fazer 2 vezes, porque você vai precisar refazer. Então, são pontos muito importantes. Então, muito obrigada mesmo, de coração. E essa parte aí das redes sociais, eu aprendo muito com você. E não posso deixar de falar que o Pecuária em Dia veio também muito com o seu apoio e com essa admiração, com esse incentivo que eu vejo através de você. Então, foi uma inspiração, sim, o Pecuária em Dia, e de uma certa forma, você me trouxe essa motivação. Então, acompanhar seu trabalho, ver como você faz, isso me... Só fala assim, essa live que a gente está fazendo, que a gente motive outros alunos, então, é essa forma que você também me motiva. Opa, muito obrigado. Fico até sem palavra desse jeito. E continua nesse caminho, que com certeza você está num caminho corretíssimo. Tenho certeza que você vai continuar influenciando muita gente, vai continuar estimulando muita gente, muitos pecuaristas, muitos alunos a crescer cada vez mais. Então, ó, muito obrigado. Já vi que tem gente aí que está até querendo que você faça experimento aqui em Rondônia. Muito obrigado. Um lugar que eu quero conhecer. Já falei aquele dia lá na live sua com o Douglas no YouTube que nós vamos fazer uma expedição. Junta todo mundo aí. Gente, eu tenho uma vontade tão grande. Eu falo assim, hoje, se eu morasse em Minas, onde eu morava antes, eu conseguia participar de muito mais coisa com muito mais gente. Mas daqui, Rondônia, longe, é caro demais de ir pra mim. É caro demais, é longe de tudo. Mas, ó, muito obrigado. Dou total suporte, não sei se fazer uma caravana aí, vir todo mundo para Rondônia. Vou receber vocês de braços abertos aqui, você pode ter certeza disso. Só avisar aí uns 15 dias antes, eu me programo aqui, eu me viro. E muito sucesso para você. Parabéns novamente por tudo que você vem executando. Muito obrigado. Obrigado pela recomendação. Depois me lembra, manda de novo no direct o arroba, que a gente já vai entrar em contato. Fico também à disposição aí do pessoal. Neto, obrigada mais uma vez pela oportunidade. Valeu, muito obrigado. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tudo de bom.